Quando a noite envolve suavemente o mundo e as luzes da cidade se transformam em pontos distantes no horizonte, um silêncio vivo abraça tudo ao redor, convidando você a voltar-se para dentro. Nesse instante precioso, quando o som dos carros se dissolve e o ruído dos pensamentos diurnos se aquieta, algo íntimo desperta em seu peito. Uma lembrança vaga de quem você é por trás de cada papel que representou durante o dia. Carl Jung dizia que a alma fala mais alto quando o barulho externo recolhe suas trombetas. E é aí, nesse intervalo sutil entre o cansaço e o sono, que começa a verdadeira conversa consigo mesmo. Respire fundo agora, sinta a própria presença derramando-se por todo o corpo e permita que cada expiração leve embora o peso de expectativas alheias. Nesse espaço interno, a autenticidade surge como uma chama tímida, mas constante, iluminando o que antes parecia indistinto. É esse brilho genuíno, sem adornos, que se torna o ímã do amor verdadeiro, porque a alma não conhece fingimentos. Ela reconhece ressonâncias. Imagine-se sentado à beira de um lago noturno, onde o firmamento parece descer até a superfície da água, criando um espelho infinito. Você coloca a mão sobre o peito e percebe os batimentos ritmados, como se respondessem à pulsação silenciosa do universo. Jung chamava esse diálogo de sincronicidade, o encontro significativo entre o que vibra dentro de nós e o que acontece fora. Cada pensamento autêntico que atravessa sua mente produz delicadas ondulações sobre o lago interior. Cada emoção verdadeira é uma chama que brilha sobre a superfície lisa, guiando-o rumo àquilo que ressoa na mesma frequência. Aqui não há máscaras, nem personagens que precisam ser mantidos. Há apenas a essência, nua e pulsante, esperando ser percebida. Nesse espaço, você sente que aquilo que lhe pertence virá, porque reconhecerá em você o mesmo timbre de sinceridade que você agora ousa cultivar. Talvez, durante anos, você tenha se acostumado a usar armaduras, modulações de voz, gestos calculados, opiniões repetidas, vestimentas escolhidas para agradar. Essas armaduras foram úteis em algum momento, protegendo-o das incertezas juvenis ou das críticas de um mundo que julga rápido demais. Contudo, Jung advertia que nada pesa mais do que carregar um traje feito para um corpo que não é o seu. A armadura pode até defendê-lo, mas com o tempo rouba a mobilidade do coração, reduz o sopro criativo e o impede de abraçar a vida com espontaneidade. O amor verdadeiro, aquele que alimenta a alma, não atravessa metal frio. Ele busca por pele viva, busca o calor inconfundível de uma verdade íntima. Liberar-se dessas placas rígidas é, portanto, o primeiro passo para atrair o que se alinha ao seu centro. Deixe que a imagem se aprofunde. Você, já sem o peso das expectativas, levanta-se desse lago imaginário e caminha por um bosque iluminado pela lua. Cada folha estala sob seus pés como pequenas notas musicais, compondo uma sinfonia particular que apenas você pode ouvir. Nesse caminhar sem testemunhas, você percebe histórias antigas que ainda rondam seus ombros. Lembranças de rejeições, pequenos traumas, antigas comparações. Jung ensinou que, quando não olhamos para essas feridas, elas gritam por reconhecimento através de padrões repetitivos e relações que acabam ferindo de novo. Mas, quando as tocamos com honestidade, elas mudam de cor, tornam-se matéria-prima de crescimento e de beleza inesperada. Assim, cada passo que você dá nessa trilha lunar é um gesto de gentileza consigo, um voto silencioso de que escolherá viver sem negar o que lhe doeu, mas também sem permitir que essa dor seja sua única identidade. Ao fundo, surge uma clareira banhada por um véu prateado. No centro dela, ergue-se uma fogueira baixa, alimentada por ervas aromáticas. O perfume doce convida-o a sentar ao redor do fogo, como se fosse parte de um rito antigo. Você fecha os olhos e imagina lançar nesse fogo todos os deverias que se acumularam em sua mente. Deveria ser mais forte,
deveria ser mais engraçado, deveria ser perfeito. Um a um, esses papéis queimam, soltando faíscas que se perdem no ar noturno. Jung diria que você está devolvendo à psique coletiva o que nunca foi genuinamente seu. Está abrindo espaço para que o eu verdadeiro respire plenamente. Nesse alívio, nasce uma paz inesperada, e onde havia obrigações estéreis, brota a leveza de simplesmente ser. É nesse palco interno, livre de adornos, que o amor verdadeiro encontra sua rota. A autenticidade funciona como um farol, não seduz pelas formas, mas pelo modo como lança luz firme sobre o que realmente é. Quando você se apresenta com transparência, não precisa convencer ninguém. Em vez disso, convida as almas afins a reconhecerem um reflexo de si mesmas. Pense em duas taças de cristal. Nenhuma tenta moldar a outra, mas quando batem levemente, produzem um som harmônico indescritível. Assim acontece entre pessoas que se aproximam a partir de sua verdade. O diálogo torna-se ressonância, e cada palavra revela novas camadas de intimidade, porque ninguém está desperdiçando energia sustentando fachadas. Talvez você questione se ser autêntico não implicará rejeição. De fato, haverá quem se afaste quando você abandonar a máscara que os confortava. Porém, lembre-se de que o carinho que depende de disfarces nunca foi carinho, mas hábito. Jung lembrava que há mais solidão em estar cercado por pessoas que não o enxergam do que em andar por um tempo em estradas vazias. A travessia rumo à autenticidade pode significar despedidas, mas cada despedida abre clareiras para encontros inesperados com quem celebrará a sua voz sem exigir notas falsas. O amor verdadeiro não teme a luz da honestidade. Pelo contrário, floresce sob ela. Feche os olhos um instante e sinta sua respiração tornar-se um ponteiro que marca o ritmo da própria existência. Enquanto inspira, visualize uma luz âmbar preenchendo seus pulmões, carregada de coragem. Ao expirar, solte o ar com um pequeno som, como se removesse poeira acumulada nos cantos do coração. Repita 3 vezes, permitindo que o corpo memorize a sensação de presença genuína. Jung defendia que rituais simples, quando praticados com intenção, têm poder transformador, pois o inconsciente compreende a linguagem dos símbolos. Esse ato de respirar coragem e expirar poeira é um símbolo poderoso. Ele diz, em silêncio, eu me permito ser quem sou, sem pedir desculpas. À medida que essa prática se repete, noite após noite, o inconsciente recebe a mensagem, enxerta-a nas profundezas e começa a refletir o novo decreto em sonhos, sincronicidades e pressentimentos. Você acordará, certo dia, com a intuição de participar de um evento, seguir por uma rua diferente ou iniciar uma conversa cuja possibilidade antes não cogitaria. São pequenas setas, apontando-o para pessoas e situações que vibram na mesma nota de autenticidade que você vem cultivando. Jung chamava isso de manifestação da totalidade, a vida começando a alinhar o mundo externo ao padrão interno que você estabeleceu. Agora, volte à imagem da fogueira e perceba que ela se transformou em brasas rubras. Sobre elas, repousa uma panela antiga, onde surge um líquido dourado que borbulha devagar. Esse elixir representa o amor verdadeiro que você deseja atrair. Não é um presente que cai do céu de repente, mas uma substância alquímica que precisa de calor constante e genuíno. A chama que mantém a panela acesa não é paixão bruta, mas a eterna disposição de ser sincero consigo mesmo. Quanto mais você oferece seu fogo de honestidade, mais o elixir se torna denso, aromático e irresistível. Quando chegar a hora, ele transbordará naturalmente, atraindo quem souber apreciar o seu sabor. Pense na forma como os girassóis se movem lentamente ao longo do dia, acompanhando o caminho do sol sem qualquer ansiedade. Eles não forçam a luz, apenas a seguem. A autenticidade opera do mesmo modo. Quando você se alinha ao centro luminoso do próprio ser, não precisa caçar amor como quem persegue algo raro. Você simplesmente se torna orientação para aquilo que busca o mesmo brilho. Jung
Defendia que o self, esse núcleo profundo e luminoso dentro de cada um, produz magnetismo próprio. Cultivar esse magnetismo requer paciência, pois o self floresce na honestidade e murcha na negação. Portanto, escolha permanecer voltado para seu sol interno, mesmo que nuvens passageiras tentem escondê-lo. Quem busca verdade encontrará caminho até você. Talvez, em alguma noite, você acorde sobressaltado após um sonho vívido. Nele, uma criança segura sua mão e conduz-o por um corredor repleto de espelhos. Cada espelho reflete versões de você, alguns sorrindo, outros chorando, outros carregando pesos nos ombros. A criança, símbolo da sua essência mais pura, olha em seus olhos e pergunta: qual deles é você agora? Não importa qual imagem você toque, a criança insistirá que todas pertencem a você, mas apenas uma representa o momento presente. Jung ensinava que aceitar a multiplicidade interna é parte fundamental para cultivar a autenticidade. Quem nega partes de si vive rasgado, e um coração rasgado cria relações distorcidas. Sua tarefa, portanto, é abraçar cada reflexo, mesmo os que não aprecia, e com compaixão escolher integrar as lições que cada versão oferece. Quando o sol nascer, você talvez se lembre desse sonho como se fosse mero devaneio, mas a simbologia permanecerá agindo. A cada situação do dia, você terá a chance de decidir qual reflexo levará adiante, o que se desculpa por existir ou o que se ergue com dignidade, o que repete velhos enredos ou o que arrisca passos novos. O amor verdadeiro se aproximará de quem escolher a dignidade e os passos novos, pois este é o sinal de que a energia vital não está bloqueada por receios ou culpas antigas. Jung afirmava que a vida pede movimento. Tudo o que estagna adoece. A autenticidade, portanto, não é algo estático, mas dança contínua entre aceitar o que foi e criar o que pode ser. Lembre-se de momentos em que você riu tão genuinamente que o riso ecoou antes de a mente perceber o motivo. Nessas horas, não procurou gesto elegante, não pensou se os outros aprovavam, simplesmente vibrou na frequência pura da alegria. É assim que o amor verdadeiro deseja encontrá-lo, despido de roteiros, guiado pelo impulso sincero do coração. Se alguém se aproxima e seu riso é contido por medo de julgamento, a energia se contrai e o ímã perde força. Mas, se você ri, mesmo tremendo um pouco por dentro, honrando a espontaneidade, envia ao universo a mensagem clara de que confia na própria essência. Jung via a confiança como ponte. Liga a ilha do eu consciente ao vasto continente do inconsciente, permitindo que tesouros adormecidos cheguem à superfície. Feche os olhos mais uma vez e mergulhe nessa lembrança de risos livres. Deixe que o peito se expanda como um balão de ar morno, carregando partículas de luz. Agora, imagine-se oferecendo essa luz ao mundo, sem exigir reciprocidade imediata. Ela é seu presente de autenticidade, seu cartão de visita invisível. Nos dias que virão, atente ao modo como as pessoas reagem a essa vibração. Alguns recuarão, habituados à previsibilidade das máscaras. Outros se aproximarão, olhos brilhando, como quem encontra um oásis. Esses são os que leram o convite silencioso e sentiram no peito a mesma vibração. Não serão muitos, mas serão verdadeiros. E bastam poucos encontros autênticos para renovar a fé no vínculo humano. Se em certo momento a dúvida retornar, porque a velha armadura ainda habita o canto do armário, lembre-se do lago, da fogueira, do girassol. Respire e permita que o corpo recorde o caminho de volta para casa, aquele ponto exato onde pensamento, sentimento e ação se alinham. Jung chamava esse alinhamento de individuação, mas aqui basta a palavra integridade. Integridade é o som interno de uma ponte sem rachaduras. É o conhecimento sereno de que cada passo seu repousa sobre alicerces construídos com verdade.
O amor genuíno sente o eco dessa firmeza e é atraído por ela como ferro pelo ímã. E se ainda houver receio, volte aos pequenos rituais noturnos. Antes de adormecer, agradeça por 3 momentos em que foi fiel a si mesmo no dia que se encerra. Podem ser gestos minúsculos, recusar uma piada que não condiz com seus valores, aceitar um elogio sem diminuí-lo, oferecer ajuda sem esperar aplausos. Ao agradecer, você sinaliza ao inconsciente que reconhece o valor da coerência. Na noite seguinte, acrescente mais um momento à lista. Em poucas semanas, perceberá que a gratidão direcionada à autenticidade expande naturalmente a confiança, e a confiança expande seu magnetismo. É nesse ponto que o amor deixa de ser busca e se transforma em achado inevitável. Você não corre atrás, porque entende que correr cansa e apressa, e tudo o que é apressado perde sabor. Você planta, cultiva, rega sua verdade, e o perfume dessa flor interna viaja pelas correntezas invisíveis, guiando quem precisa encontrá-la. Jung comparava a psique a um campo fértil, onde cada semente brota na estação própria. Respeitar o tempo da semeadura é prova máxima de confiança. Quem confia não retira a semente para checar se já criou raízes. Simplesmente segue adiante, ocupando-se de viver. E viver aqui significa saborear a própria companhia. Passeie sozinho por uma feira de rua, toque os tecidos coloridos, cheire frutas frescas, permita que a brisa dance livremente por seu cabelo. Converse consigo mesmo em voz baixa, seja seu amigo mais leal. Jung dizia que quem encontra prazer em estar consigo abre espaço para que outro se aproxime por desejo de somar, não por carência. O amor que se funda na soma é duradouro, pois nenhuma parte sente que precisa perder algo para que a equação se equilibre. Com o tempo, você notará que as palavras fluem com menos esforço. Os olhos encontram outros olhos sem pressa, e um leve sorriso surge como convite. Não há scripts. A curiosidade genuína. Nesse campo de curiosidade, brota a intimidade que dispensa juramentos dramáticos, porque é sustentada pela simplicidade de 2 seres que apreciam a liberdade de serem exatamente quem são. Se, em alguma noite, o silêncio a 2 parecer grande demais, lembre-se de que o amor verdadeiro também mora na pausa. Pois confiança é a arte de respirar lado a lado sem precisar preencher cada vazio com ruído. Quando o dia chega ao fim e o corpo busca descanso, visualize novamente o lago, agora iluminado pelo crepúsculo. Observe como as cores do céu se misturam à água, criando tons que nenhum pintor poderia replicar. Esse lago é seu espelho. Quanto mais autêntico, mais nítido ele reflete a beleza do mundo. Deite-se na margem imaginária e permita que o cansaço se dissolva nas ondas suaves. Repita em pensamento: eu honro minha essência. Confio que aquilo que é meu encontrará caminho até mim. A frase não é mantra mecânico, mas selo de um pacto silencioso com a vida. Jung acreditava que a palavra pronunciada com convicção molda a matéria sutil. E no território entre vigília e sono, a matéria sutil é particularmente maleável. Talvez você não perceba mudanças radicais de imediato. O universo trabalha com paciência e precisão. Contudo, pelos corredores do cotidiano, começará a ouvir portas se abrindo onde antes havia muros e vozes chamando seu nome com ternura inesperada. A sincronicidade aumenta. Mensagens surgem em livros, músicas, conversas casuais. São confirmações de que a autenticidade expandiu seu campo magnético. O amor verdadeiro, percebendo essa frequência, aproxima-se naturalmente, pois nada é mais sedutor do que um coração em paz consigo mesmo. Agora, enquanto o sono se anuncia, deixe que a gratidão se acomode no peito como um gato que encontra o ponto exato para descansar. Permita que cada batida do seu coração recorde: você é suficiente, exatamente como é, e isso o torna irresistível para quem busca a verdade. Amanhã, ao abrir os olhos,
leve essa certeza para a primeira xícara de café, para o primeiro olhar lançado ao espelho, para o primeiro passo fora de casa. Porque o amor, quando encontra autenticidade, reconhece lar. E lar, para o coração, é o lugar onde não é necessário fingir. Agora, enquanto o eco suave desta jornada ainda ressoa em seu coração, convido-o a fechar os olhos por um instante e deixar que cada aprendizado se assente como sementes em solo fértil. Você caminhou comigo por lagos espelhados, florestas iluminadas pela lua e clareiras sagradas onde o fogo da autenticidade ardia silencioso. Sentiu o peso das velhas armaduras derreter, ouviu a própria voz nascer clara como água de fonte e percebeu que a confiança inquebrantável não é muralha, mas rio sereno que avança sem pressa, contornando pedras e nutrindo a vida por onde passa. Tudo isso só foi possível porque a cada passo você escolheu permanecer presente, curioso, disposto a olhar de frente às imagens que o inconsciente lhe oferecia. E por essa coragem delicada, eu lhe agradeço profundamente. Se estas palavras tocaram algo adormecido em você, lembre-se de que o verdadeiro trabalho começa agora, no silêncio que voltará quando a tela se apagar. Na próxima noite, antes de dormir, permita-se repetir o gesto simples que selou nosso encontro. Respire, reconheça quem você é sem disfarces e entregue ao universo a confiança de que aquilo que é seu saberá encontrá-lo. Foi assim que Carl Jung desenhou a ponte entre o mundo interno e o externo. E é assim que continuamos caminhando, juntos, mesmo quando cada um segue seu rumo. Minha gratidão se estende a cada alma que permaneceu até aqui, ouvindo com o coração e permitindo que essas ideias se transformassem em experiência viva. Por fim, peço com carinho que compartilhe nos comentários como esta viagem lhe tocou e quais sincronicidades já começam a surgir em seu dia a dia. Seu relato pode ser a fagulha que acende o processo de outra pessoa. Somos espelhos uns dos outros. Se ainda não é parte desta comunidade, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos mergulhos profundos que faremos lado a lado. Curta este vídeo se ele iluminou seu caminho e envie-o a quem você sente que precisa ouvir estas palavras. De minha parte, despeço-me com o coração pleno de gratidão e o desejo sincero de que, ao deitar-se hoje, você sinta o universo inclinar-se gentilmente em sua direção. Até breve, e que seus sonhos lhe mostrem a rota de volta a si mesmo. Que a chama da sua autenticidade permaneça acesa, guiando seus passos durante o dia e aquecendo sua noite com a certeza de que você merece amor genuíno.